estamos chegando agora no nosso pós-jogo. Infelizmente, o Sampaio perdeu a primeira partida nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, interrompendo uma boa reação no campeonato. O Tricolor vinha de conquistar os últimos 7 dos 9 pontos disputados nessa Série B do Campeonato Nacional, mas, infelizmente, dessa vez, não conseguiu um resultado melhor e acabou perdendo para o time do Londrina. Uma equipe bem diferente daquela que acompanhamos nos últimos jogos, né? Mas antes eu peço que você se inscreva, dê like e aperte o sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo estiver sendo colocado no ar aqui na TV Sampaio PagBet, hein? Quando esse vídeo estiver à sua disposição, é só você ir lá e acompanhar o nosso conteúdo, aproveitar para dar um like, aproveitar para curtir sempre e principalmente para compartilhar com os amigos o conteúdo aqui da TV Sampaio PagBet, beleza? Vamos então falar do jogo. O time do Sampaio Corrêa começou tentando equilibrar as ações, um jogo até melhor em alguns momentos, logo no início, 5 minutos só. Depois o time do Londrina conseguiu tomar as rédeas da situação, atacou muito mais que o Sampaio, embora não fizesse um grande jogo. Fez um primeiro gol anulado pela arbitragem, gol do Ariel. O goleiro Luiz Daniel faz a defesa, no rebote o Ariel acaba mandando a bola para o fundo do gol, fazendo aquele que seria o gol do Londrina, anulado pela arbitragem. Mas o Sampaio acabou não entendendo aquela situação como um livramento. E logo depois, num erro bobo lá na frente, uma tentativa de toque, primeiro um toque de letra do Ítalo, esse aí deu certo. Depois o Neto Paraíba já tentou um toque de calcanhar, sempre pelo meio, acabou não dando certo. E aí no contra-ataque o time do Londrina foi lá e conseguiu no cruzamento, após o desvio na zaga da equipe do Sampaio Corrêa, o Mocelin livre de marcação, a defesa marcou a bola entre os jogadores, o pivô que estava ali na marcação no segundo pau. O Mocelin sozinho teve só o trabalho de dominar e fuzilar, mandar a bola para o fundo do gol, dessa vez gol legal, confirmado pela arbitragem, né? Segundo tempo, o Sampaio voltou com o Vinícius Alves no lugar do Ferreira. Ele modificou aquela formação que tinha na primeira etapa, que acabou não dando muito certo, né, com o Ferreira no meio. Entrou o Vinícius Alves, o time deu uma leve melhorada no jogo. Depois disso teve a entrada boa do Riquelme, esse sim entrou bem, o Riquelme, o Nadson também ajudou bastante. Só que mesmo com a entrada desses jogadores, o jogo ainda na reta final, mesmo assim, o Sampaio Corrêa não conseguiu levar muito perigo à meta do Londrina, quase nenhum perigo, e o Londrina se fechou todo para garantir o resultado, torcida protestando antes do jogo, time praticamente rebaixado, mas consegue uma sobrevida na disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol, hein? Quem analisou o jogo comigo foi o Rodrigo Barbosa. Ele vai falar em relação a esse resultado de derrota do Sampaio, jogando fora de casa contra a equipe do Londrina. E aí, Rodrigo, como é que foi o jogo? Fala, Universo Tricolor, sintonizado na TV Sampaio PagBet. Olha, hoje um pós-jogo, infelizmente, do jeito que a gente não gosta, né? Falando de uma derrota do Sampaio Corrêa para a equipe do Londrina. Existia essa expectativa antes do jogo, né? O Sampaio encarou, na verdade, um time que vinha de 7 jogos sem saber o que era vitória dentro da competição, não vinha fazendo uma boa competição, tanto é que hoje ainda é, mesmo com a vitória sobre o Sampaio Corrêa, o penúltimo colocado dentro da competição. E aí existiu essa expectativa antes do jogo para que o Sampaio fizesse uma boa partida, já que vinha de 2 bons triunfos, de 2 boas atuações diante do seu torcedor, para essa terceira partida ao comando do técnico Fernando Marchiori, ainda mais que teve uma semana de trabalho aí cheia, né, para encaixar ainda mais o time. Então vivíamos essa expectativa de Sampaio fazer uma boa partida diante do Londrina. Infelizmente não foi o que aconteceu. O time completamente diferente do que foi nas 2 atuações jogando dentro do Estádio Castelão. Time com pouca inspiração, tanto é que de toda a partida foram apenas 2 finalizações. Uma na primeira etapa com o Neto Paraíba e outra na segunda etapa, numa bola alçada na área em que o Ítalo deu um toque de cabeça, né? Essa já na segunda etapa, infelizmente, essas foram as 2 únicas finalizações do Sampaio em toda a partida. Então, time pouco inspirado, essa pouca inspiração passou muito pelos pés, ou não passou pelos pés, na verdade, do Neto Paraíba e do Robinho, que são 2 peças que se destacaram nessas últimas partidas do Sampaio Corrêa, que fizeram um time jogar, mas que infelizmente não tiveram numa noite, e infelizmente ainda mais as 2 peças, né? Na falta de uma não tá bem, a outra também não esteve bem, né? O Neto Paraíba se esforçando um pouco mais, aparecendo um pouco mais para o jogo,
jogo, tentando fazer o que vinha fazendo nas outras partidas, mas infelizmente não conseguindo. E o Robinho é um pouco ainda mais abaixo, um pouco mais ainda apagado, principalmente na primeira etapa, né? Então, quando as duas peças que fazem um time jogar não estão em uma noite inspirada, acaba, consequentemente, isso sobrecarregando também o time, caindo sobre o time que não consegue jogar, né? Então, isso acabou refletindo realmente nessa noite que o Sampaio não conseguiu atuar diante da equipe de Londrina, que no primeiro tempo levou o perigo, no primeiro tempo marcou o seu gol, poderia ter feito o segundo gol, né? Teve algumas outras oportunidades durante a primeira etapa, mas na segunda etapa pouco produziu, estava muito mais interessado em deixar o tempo passar, né? Foi levando o segundo tempo no banho-maria para deixar o tempo passar, entregou a bola nos pés do Sampaio, sentiu que o Sampaio não estava tão inspirado assim, deu a bola realmente para o Sampaio buscar o jogo, mas o Sampaio realmente, como a gente falou, pouco inspirado, não conseguiu aproveitar esses momentos. Pontos positivos que a gente pode destacar dessa partida que infelizmente acabou com a derrota do Sampaio Corrêa. A boa estreia do Riquelmo. Riquelmo caindo aqui pelo lado direito, né? Um jogador que foi incisivo, foi para cima da marcação. Infelizmente entrou já ali nos 10 minutos finais da partida. Acredito que poderia ter entrado um pouco mais. Se tivesse entrado antes nesse jogo, poderia ter contribuído um pouco mais ainda para o time do Sampaio Corrêa. Então fica aí o ponto positivo da boa estreia do Riquelmo, que é uma peça que deixou uma boa impressão nesses 10, 12 minutos que esteve em campo, né, durante essa derrota do Sampaio Corrêa. Tivemos também o retorno do Nalisson, né, voltando a atuar com a camisa do Sampaio Corrêa. Também uma boa atuação na medida do possível do Nalisson, mas que no mais o Sampaio realmente pouco produziu, pouco teve pontos positivos nessa partida diante da equipe do Londrina, que aproveitou bem a oportunidade que teve, né? Teve mais outras oportunidades durante a partida, finalizou muito mais do que o Sampaio Corrêa, e se a gente for pegar ali no frigir dos ovos, acabou que foi justo o resultado pelo que o Londrina produziu, e foi objetivo quando produziu, né? Principalmente só ali na primeira etapa, e o Sampaio, pelo pouco que fez, pelo pouco que produziu, acabou que realmente o Sampaio e o resultado acabou sendo de uma forma geral justo. Infelizmente, né, se esperava um pouco mais do time boliviano, que veio de 2 boas atuações, mas agora é levantar a cabeça e quem sabe agora, diante do Novo Horizontino, no próximo adversário do Sampaio, o Sampaio voltar a ter boas atuações com o apoio do seu torcedor para levantar o moral dessa equipe que já estava num caminho bem interessante aí, voltando realmente às vitórias, a encaixar umas vitórias, ao caminho das vitórias. Quem sabe aí diante do Novo Horizontino isso volta a acontecer e o Sampaio aí sim continue nessa levada dessas últimas 8 partidas que tem para realmente se firmar de vez na Série B em 2023, beleza? Então eu agradeço mais uma vez o convite, um forte abraço ao Universo Tricolor sintonizado na TV Sampaio PagBet. Tá certo, valeu, grande Rodrigo Barbosa, falando em relação ao resultado da equipe do Sampaio Corrêa, que acabou perdendo para o time do Londrina pelo placar de 1-0, resultado ruim para a Bolívia querida, mas agora é pensar no Novo Horizontino. O Sampaio ainda não atingiu a sua meta inicial nesse campeonato, que é escapar de qualquer possibilidade de rebaixamento. Vamos ver também como é que vai ser os jogos das equipes da Chapecoense, do Avaí. Ninguém vai ter vida fácil nessa rodada não no Campeonato Brasileiro da Série B, mas o Sampaio, infelizmente, dessa vez não fez a sua parte, hein? Vamos a Londrina, saber a repercussão no elenco tricolor, né, entre jogadores, comissão técnica, presidente Sérgio Frota também lá no Paraná. O Anderson Melo traz detalhes para nós, direto de Londrina, após a derrota do Sampaio Corrêa pelo placar de 1-0. Ícaro, a gente tentou, não fizemos um bom primeiro tempo, no segundo a gente tentou buscar, mas não conseguiu esse empate, somar pontos aqui. Agora é pensar no jogo em casa, né? Sim, com certeza. A gente sabia, né, que o Londrina ia vir pra cima, que ele só tem a vitória que resta a eles, para tirar eles dessa situação. Mas a gente não fez um bom primeiro tempo, a equipe não conseguiu render. E a gente no segundo tempo conseguiu ter um controle do jogo, só que sem efetividade, né? Mas vamos focar agora, trabalhar firme. A gente tem uns 10 dias aí para trabalhar e focar ao máximo contra o Novo Horizontino em casa. Professor, queria que você fizesse sua análise do jogo, principalmente da primeira etapa. No segundo tempo a gente ainda tentou um pouco, mas não conseguimos sair com empate, nem somando os pontos daqui hoje. Mas já é pensar no próximo jogo, temos aí um tempo para trabalhar e vamos para frente, né, professor? Com certeza, acredito que fomos bem abaixo no primeiro tempo, né? Não tivemos o nosso melhor, hoje tivemos muitos erros individuais.
individuais. É aquele dia que, né, não conseguimos dar um ritmo bom, ter um controle de jogo bom. A primeira e segunda bola perdemos bastante, erramos muito passes, né? Então isso proporcionou, perdemos muitos duelos, né? Isso proporcionou, né, que não estivéssemos bem nos primeiros 45 minutos. Segundo tempo equilibramos um pouquinho, tivemos daí o controle do jogo. Claro que seria normal oferecer o contra-ataque daí, porém chegávamos no último terço e não tivemos, né, competência ali de cruzamento melhor, de um passe melhor, para termos uma finalização e terminarmos essa jogada. Então acredito que hoje, né, não tivemos num bom nível, no nível que nós tivemos nos 2, 3 últimos jogos. Então agora é consertar para dentro de casa fazermos um bom jogo novamente. Valeu, Anderson Melo. Mais detalhes do jogo entre Sampaio e Londrina você vai ter meio-dia nesta sexta-feira no programa Sampaio em Foco. Eu espero você, hein? No final, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber qualquer notificação quando tivermos um novo conteúdo no ar. Vem comigo para ficar sempre na cara do gol. E lembrando que assim que batermos a nossa meta de 27 mil inscritos, tem mais 2 camisas oficiais da Bolívia Querida que eu vou sortear ao vivo no programa Sampaio em Foco, hein? Espero você. Vambora, Sampaio!